40. Copy System Capítulo 391. Autorrecriminação de Kakashi. Autor, Dragonix. Esse capítulo veio de novelfull.net. Não se esqueça de conferir o site. A colisão foi instantânea e o resultado foi decidido. Shin ainda flutuava no ar, completamente ileso, como se nunca tivesse participado de uma batalha. Michigui, no entanto, com apenas um sopro de vida restante, caiu no lago criado pela luta. Não, nem poderia mais ser chamado de lago. A colisão de agora havia evaporado completamente a água. Sua força de combate pode não se igualar à de Amura ou Tsutsuki, mas ainda é impressionante, comentou Shin. Talvez o poder do Echigatsuki não chegasse ao nível de Amura, que Shin havia matado, mas a força total do Nichigi. Até mesmo Amura ou Tsutsuki teria tido dificuldade para aguentar aquele golpe. Se Echigatsuki lutasse contra Amura, Shin estimou que ele poderia tirar pelo menos metade da vida de Amura. Aterrissando ao lado de Gi, Shin olhou para a figura caída. O corpo de Gi já estava carbonizado, quase transformado em carvão. Sua perna direita estava completamente destruída, mas ele ainda se agarrava a um resquício de vida. Sua força vital era verdadeiramente tenaz. Sem nenhuma constituição especial, não sendo um Jinchuriki 10 caudas, apenas um humano comum. Para Gi sobreviver a ferimentos tão graves, dependia inteiramente de sua força de vontade. Bem, vou poupar sua vida desta vez. Normalmente não salvo pessoas facilmente. Considere-se sortudo. Shin usou o chakra de liberação de Yang para trazer o cara moribundo de volta da beira do abismo. No entanto, embora Gi tenha sido salvo, seu corpo ficou aleijado. Esqueça a ideia de abrir os 8 portões novamente, ele provavelmente não conseguiria abrir nem 6. Na verdade, Shin poderia ter curado completamente os ferimentos de Gi, mas não o fez. As pessoas sempre tiveram que pagar o preço por suas escolhas. Já que Gi escolheu lutar com ele, ele teve que pagar um preço. Shin poupou sua vida devido à impressão positiva que tinha de Gi. Shin então partiu, retornando para a terra dos redemoinhos. Muito tempo depois da partida de Shin, a dezenas de quilômetros do centro da batalha, Lei, Sakura e o desperto Naruto encontraram Kakashi. Kakashi-sensei. O que aconteceu com você? Naruto correu até ele, agarrando as roupas de Kakashi e sacudindo vigorosamente. Após um longo momento de tremores, o inconsciente Kakashi finalmente acordou. Naruto. Se você me sacudir com mais força, eu posso morrer, disse Kakashi, com o rosto pálido, olhando para Naruto Uzumaki. Vendo isso, Naruto imediatamente o soltou, mas ainda perguntou preocupado, Kakashi-sensei, você está bem? Não importa se eu estou bem. O que importa é o Gi. A expressão de Kakashi ficou séria. Ele havia ficado inconsciente pela onda de choque mais cedo e não sabia nada do que aconteceu depois, nem do resultado da batalha. Não, independentemente do resultado, se Gi vencesse ou não, ele não sobreviveria. Kakashi-sensei. O que aconteceu com Gi-sensei? Lei perguntou a Kakashi, ansioso. Silêncio. Kakashi permaneceu em silêncio. Sentia que havia falhado com a lei, e ainda mais com o Gi. Se não fosse por sua decisão, eles não teriam lutado contra Shin Uzumaki. Se não tivessem lutado, Gi não estaria neste estado. Gi havia aberto o 8º portão dos 8 portões internos. Após um longo e doloroso silêncio, Kakashi finalmente contou a verdade a Lei. Lei caiu no chão, com os olhos arregalados cheios de terror e descrença. Lei também praticava os 8 portões internos. Ele naturalmente sabia das consequências de abrir o 8º portão. Gi-sensei. Já está. Rock Lee chorou tristemente. Se alguém tivesse que dizer quem na vila tinha o melhor relacionamento com Gi, não era Kakashi, mas Rock Lee. O vínculo entre Gi e Lei provavelmente ultrapassava o de pai e filho. Embora, com suas aparências semelhantes, eles realmente parecessem pai e filho. Ainda não encontramos Gi. Não temos certeza. Um brilho de luz brilhou nos olhos de Kakashi. Talvez ainda haja esperança. Talvez exista um milagre, e Gi ainda esteja vivo. Vamos. Vamos encontrar o Gi. Kakashi se levantou, mas, assim que o fez, não conseguiu evitar tossir um bocado de sangue. Até mesmo a onda de choque, vinda de dezenas de quilômetros de distância, o feriu gravemente. Se estivesse mais perto, Kakashi poderia ter sido morto pelo tremor secundário. Kakashi-sensei,
Você precisa descansar e se recuperar primeiro. Vamos encontrar o Guia-sensei, disse Sakura a Kakashi. Não. Eu tenho que ir. Kakashi recusou. Não importava a gravidade dos ferimentos, ele tinha que ir. Se Guia estivesse morto, ele tinha que trazer o corpo de Guia de volta. O grupo então chegou ao local onde Shin e Guia lutaram e encontraram Guia. Ele ainda está respirando. O cara ainda está vivo, exclamou Kakashi, surpreso e alegre. Sério? O Guia-sensei ainda está vivo? Lei chorou de alegria. Ótimo. O Guia-sensei ainda está vivo. Vamos levar Guia de volta primeiro. Kakashi colocou Guia nas costas, mas em sua condição atual, carregar Guia era realmente difícil. Kakashi-sensei, deixe-me carregar Guia-sensei, disse Lei a Kakashi. Kakashi finalmente não recusou, deixando Lei carregar Guia. Então, o grupo não foi para Sunagakure, mas retornou diretamente para Konoha. Eles não podiam ir para Sunagakure agora. Embora eles estivessem atualmente aliados a Suna e seu relacionamento parecesse bom, e se Suna decidisse atacá-los, é preciso sempre ter cuidado com os outros. Eles não podiam se dar ao luxo de não serem cautelosos. Suas forças estavam severamente esgotadas. Se Suna lançasse um ataque fatal, eles não teriam forças para resistir. Eles retornaram para Konoha e levaram Guia para o hospital de Konoha. Após um exame médico, descobriram que os ferimentos de Guia eram extremamente graves, quase impossíveis de se recuperar. No entanto, sua vida não corria perigo, embora ele não fosse mais adequado para ser um ninja. A expressão de Kakashi era sombria, seu coração se encheu de autocensura. Ele acreditava que os ferimentos graves de Guia eram culpa dele. Abrir os 8 portões internos é a morte certa. Guia não morreu. Será que Shin Uzumaki o salvou? Kakashi especulou consigo mesmo. Talvez. Caso contrário, ele não conseguiria explicar por que Guia ainda estava vivo. Kakashi sabia que abrir os 8 portões internos era uma sentença de morte, sem nenhuma exceção. A sobrevivência de Guia só poderia significar que Shin Uzumaki o havia salvado. Naruto, você e Sakura vão treinar sozinhos por enquanto, disse Kakashi, desanimado. Ele se sentia como se tivesse sido amaldiçoado. Todos ao seu redor basicamente morreram. Seu pai cometeu suicídio quando ele tinha 5 anos. Mais tarde, seus amigos Obito e Rin também morreram. Seu professor e a esposa dele também morreram. Agora, a Tag, com quem ele tinha um ótimo relacionamento, estava gravemente ferido e não podia mais ser um ninja. Ele não sabia o quão grande seria o golpe para Guia. Kakashi sentiu que não tinha rosto para ver Guia. Quanto a ensinar seus alunos, Kakashi não estava com vontade no momento. Jiraiya, ao tomar conhecimento da situação, também não tinha nada a dizer. Jiraiya também não sabia como consolar Kakashi. Afinal, Kakashi precisava superar algumas coisas sozinho. Jiraiya simplesmente deu licença a Kakashi, deixando-o descansar adequadamente. Quanto a Naruto e os outros, Jiraiya providenciou que outro Jonin os liderasse. Copie System capítulo 392, quer chegar ao topo. Menininha, pare de me encher o saco. É inútil. Shin olhou para Nabi, que se agarrava a ele, exasperada. Shin, eu sei que você é uma boa pessoa. Por favor, me ensine, implorou Nabi, coquete, agarrando a mão de Shin e se recusando a soltá-la. Shin olhou para Nabi, uma linha preta se formando em sua testa. Não é que eu não queira te ensinar, mas você não pode simplesmente pular para o final. Não há atalhos. A Nabi estava insatisfeita com seu lento progresso no treinamento e queria que Shin ajudasse, para pelo menos torná-la tão forte quanto Hinata. Shin sentiu que a garotinha estava sonhando. Mesmo que Shin pudesse usar o poder dos 6 caminhos para ajudar a Nabi, o corpo de Anabi tinha que ser capaz de suportar esse poder. Claramente, a Anabi atual não estava à altura. E se alguém não conseguisse suportar o poder, mas usasse força além dos seus limites, as consequências poderiam ser vistas olhando para Nagato Uzumaki. Anabi, paciência é fundamental. Não fique tão ansiosa por resultados, disse Mikoto a Anabi. É isso mesmo. Essa garotinha sonha alto. Quer ficar forte sem se esforçar, acrescentou Kusina, olhando para Anabi com desaprovação. Pensando em seus próprios esforços para alcançar sua força atual, Anabi, essa garotinha, queria se tornar forte sem trabalhar para isso. Eu sei. Vou me esforçar sozinha de agora em diante, tá? Disse Anabi,
desanimada. Se isso continuasse, ela provavelmente seria criticada por todos. A propósito, Shin-Yi, aquele ninja com cabeça de melancia de antes. Ele era realmente forte? Perguntou Hanabi a Shin, esperançosa. Ela estava muito decepcionada por não ter visto Shin-Yi lutarem. Forte. Até Kuzina e Tsunade teriam dificuldade contra ele com força total. Assim que Shin terminou de falar, Kuzina não conseguiu evitar se levantar e olhou para Shin com surpresa. Realmente, Kuzina sentiu que sua força atual já era formidável o suficiente. Ela deveria ser incomparável em todo o mundo shinobi. Claro, é verdade. Os 8 portões internos são muito fortes. E nas mãos certas, são devastadores. Shin deu de ombros para Kuzina. Shin estimou que a dedicação de Guia ao Taijutsu provavelmente não era menor que a dele. No entanto, os dois não podiam ser comparados. Shin possuía o corpo perfeito de sábio. Treinamentos mais intensos exigiam pouco ou nenhuma carga de seu corpo, talvez até mesmo nenhuma. Mas para Gui, com seu físico, treinar desesperadamente definitivamente não seria confortável. O dano ao seu próprio corpo seria imenso. Mesmo que ele parecesse fisicamente em forma agora, em seus últimos anos, ele certamente seria atormentado por lesões. Certo, vamos deixar isso de lado por enquanto. Eu também quero treinar aqueles super fortes 8 portões internos. Hanabi olhou para Shin com olhos brilhantes. Abrir todos os 8 portões custa a vida de alguém. Você ainda quer treinar nele? Perguntou Shin a Hanabi friamente. Hanabi ficou surpresa ao ouvir isso, mas imediatamente balançou a cabeça. Se fosse esse o caso, era melhor não treinar. O preço era muito alto. Não, obrigado. Eu passo. Hanabi disse, mostrando a língua. Na verdade, treinar nos 8 portões internos era bom, desde que não abrisse todos os 8 portões. Mas Shin havia calculado que Hanabi definitivamente não treinaria ali. Treinar os 8 portões internos era brutal, e era preciso suportar dor durante o processo. Essa pequena vagabunda da Hanabi não aguentaria. Ela provavelmente reclamaria depois de treinar por apenas 2 dias. Era por isso que Shin não tinha a intenção de ensinar a Hanabi. Não que ele estivesse relutante em ensiná-la, mas Shin não queria perder tempo. A propósito, Hanabi, você quer ir para casa e visitar? Shin perguntou a Hanabi. Ir para casa? Esta não é a minha casa. Hanabi não conseguiu evitar dizer. Ela sabia que Shin queria voltar para casa em Kirigakure, mas Hanabi não queria voltar, pelo resto da vida. Quanto ao motivo. A mãe de Hinata e Hanabi faleceu devido a uma doença grave há 1 ano. Pouco tempo depois, seu pai encontrou uma madrasta para elas. Hinata não reagiu muito a isso, mas a reação de Hanabi foi forte. Ela declarou que queria cortar os laços de pai e filha com Yasin Yuga. Quase 1 ano se passou, e Hanabi ainda não havia perdoado Yasin Yuga, chegando a afirmar que nunca o perdoaria pelo resto de sua vida. Vendo o olhar indignado de Hanabi, Shin não disse mais nada. Vou treinar com a Big Sister. Hanabi foi procurar Hinata. Hinata agora estava ensinando Hanabi. Tudo bem, na verdade, Hanabi preferia que Shin a ensinasse, mas Shin era meio preguiçoso. Mesmo que Hanabi arrastasse Shin, ela não conseguiria movê-lo. Então, ela não teve escolha a não ser deixar a irmã ensiná-la. O mundo shinobi estava novamente ficando inquieto. Embora Gaara tivesse sido resgatado, as coisas não podiam ser esquecidas assim. Especialmente porque Kankuro havia morrido. Ninguém conseguiu desintoxicar Kankuro. Kankuro morreu naturalmente. No passado, Gaara não se importaria muito se seu irmão Kankuro morresse. Mas agora, o relacionamento entre Gaara e Kankuro havia sido reparado e era particularmente bom. Gaara queria vingar Kankuro, então ele começou a investigar desesperadamente informações sobre Akatsuki. Konoha fez o mesmo, não divulgando informações sobre Akatsuki. A intuição de Jiraiya lhe dizia que Akatsuki estava planejando algo grande. Embora não soubesse os detalhes, Jiraiya imaginou que provavelmente estava relacionado às bestas com cauda. Ele precisava investigar a fundo. Naruto também era um Jinchuriki. Se o alvo de Akatsuki realmente fossem as bestas com cauda, isso significava que Naruto também poderia estar em perigo. Quanto a Naruto Uzumaki, Jiraiya confiou a liderança de Yamato. Kakashi ainda estava atolado em culpa. Embora o Guia recuperado não culpasse Kakashi,
Kakashi ainda não conseguia superar sua própria culpa. Então Kakashi ainda estava de licença, se recuperando. Yamato era o responsável por liderar o time 7. Nesse momento, Yamato recebeu informações sobre o ninja desaparecido Orochimaru. A equipe de Naruto foi então enviada para resgatar Sasuke. Mesmo que Sasuke o tenha esfaqueado uma vez, quase o matando, Naruto ainda escolheu acreditar em Sasuke, acreditando firmemente que Sasuke tinha suas razões. Tudo bem, ser capaz de fazer o que Naruto Uzumaki fez. Não havia ninguém como ele. Além disso, o time 7 tinha um novo membro, Sai. Assim como na história original, Sai ainda estava designado para o time 7. Danzo tinha arranjado isso. Havia dois propósitos para esse arranjo. Primeiro, monitorar o Jinchuriki da 9 caudas, Naruto Uzumaki, e segundo, encontrar uma oportunidade de matar Sasuke Uchiha. Originalmente, Jiraiya se opôs a Danzo plantar alguém, mas Danzo tinha Omurami tocado e Koharu Tatami apoiando-o. Sim, os dois que haviam se desentendido com Danzo por causa da posição de Hokage agora estavam novamente em conluio com ele. Copie System capítulo 393. Basta ter inveja. O sol brilhou intensamente naquele dia. Shin estava deitado no pátio, tomando sol e aproveitando a luz do sol, com os olhos fechados. Shin está ficando cada vez mais preguiçoso. Konan largou seu origami e olhou para Shin. Ele nem sempre foi assim. Shin costumava ser muito trabalhador, comentou Tsunade. É isso mesmo. Eu tenho mais voz ativa nisso. Cresci com o Shin. Kuzina lançou um olhar presunçoso para Mikoto, Meiterumi, Tsunade e Konan, demonstrando seu senso de superioridade. Como se isso fosse algo para se orgulhar, Meiterumi fez beicinho. Eu também não acho que seja nada de especial, Mikoto franziu os lábios e assentiu. É mesmo. Mas eu acho que é bastante notável. Consigo sentir claramente a amargura que emana de todos vocês. Que inveja. Kuzina exibiu um sorriso presunçoso. Embora alegassem que não era nada de especial, seus corações claramente pensavam o contrário. Kuzina conseguia sentir aquela amargura a quilômetros de distância. Kuzina, se você continuar me provocando, vou te dar uma surra que você nunca vai esquecer. Estou te avisando. O rosto de Tsunade escureceu enquanto ela questionava Kuzina. Os punhos de Tsunade já estavam levantados. Ponto. Embora não tivesse o medo de Tsunade, Kuzina abriu fogo com um ataque que cobria todo o mapa dessa vez, ofendendo a todos. Ela decidiu recuar. Socorro! Socorro! Nesse momento, Hanabi empurrou freneticamente o portão do pátio e correu para dentro. O que houve? Shin abriu os olhos e perguntou a perturbada Hanabi. Eu vi um monstro na praia. Um monstro muito, muito grande. Hanabi deu um tapinha no próprio peito, ainda parecendo um pouco assustada. Não estava claro que tipo de monstro ela tinha visto. Que monstro? Shin usou o olho da mente de Kagura para sentir. Após sentir, a expressão de Shin assumiu uma expressão peculiar. Na verdade, é o Três Caudas. Como ele veio parar aqui? A expressão de Shin era muito estranha. Logicamente, o Três Caudas deveria estar no País da Água. Como chegou à Terra dos Redemoinhos? Três Caudas? É uma besta com cauda? Hanabi perguntou a Shin, curiosa. Isso mesmo, é uma besta com cauda. Mas sua força não é tão grande entre todas as bestas com cauda. Em termos de tamanho, o Três Caudas era um dos maiores, mas sua força era bem mediana, provavelmente no nível mais baixo. Vamos dar uma olhada. Shin se levantou e levou Hanabi em direção ao Três Caudas. Izobu invadiu seu território. Chegando imediatamente à beira-mar, o Três Caudas estava deitado na praia, aparentemente tomando sol. Aquela tartaruga está tomando sol? Em vez de ficar propriamente na terra da água, ela veio para a terra dos redemoinhos e a terra estejou até a praia para tomar sol. Você não gosta de ficar na água? Esse grandão parece durão. Eu estava pescando mais cedo e me assustei com essa coisa, disse Hanabi a Shin. Você não deveria estar treinando. Por que veio aqui para pescar? Shin olhou para Hanabi, esperando uma explicação. Hanabi apenas riu tolamente e depois mudou de assunto, evitando resolutamente a pergunta de Shin. Esqueça. Não vou te incomodar com isso. Hinata já está fazendo isso o suficiente. Shin olhou para Hanabi. Ele sabia que ela tinha relaxado de novo. Não era a primeira nem a segunda vez.
Shin já estava acostumado. Três Caudas, você tem muita coragem de invadir meu território. Shin já havia considerado tacitamente a Terra dos Redemoinhos como seu domínio. O Três Caudas aparecendo sem nem cumprimentá-lo. Com quem mais ele deveria lidar senão com o Três Caudas? É claro que o Três Caudas não sabia de quem era aquele território. Mas isso não importava. Shin precisava de um motivo para lidar com o Três Caudas. O Três Caudas, aproveitando a luz do sol, levantou a cabeça e abriu os olhos, encarando Shin. Shin sentiu uma violenta intenção de matar do Três Caudas. Shin, acho que ele quer lutar com você, disse Anabi para Shin. Sim, até Anabi conseguia sentir isso. Traço. O Três Caudas não é digno. Só o 10 Caudas é um desafio. Shin não se importava com uma besta com cauda de nível inferior como o Três Caudas. Na verdade, Shin nem se importava com a 9 Caudas. No máximo, era um pouco mais esperto, uma fera inteligente. Somente o poder do 10 Caudas poderia fazer Shin prestar um pouco mais de atenção. Afinal, a verdadeira forma do 10 Caudas era a árvore divina. Shin estava um tanto curioso sobre a árvore divina. Se ao menos eu pudesse capturar um membro do clã Otsutsuki. A árvore divina foi plantada pelo clã Otsutsuki. Shin estava um tanto curioso sobre ela e também sobre como o clã Otsutsuki obteve as sementes da árvore divina. Desviando-se do assunto. Nesse momento, o Três Caudas olhou para Shin com incerteza. O que ele ouviu? Será que esse humano acabou de mencionar o 10 Caudas? Esse humano sabe sobre o 10 Caudas? O maior tabu das bestas com cauda provavelmente era o 10 Caudas. Todos eles eram chakras separados do 10 Caudas pelo sábio dos 6 caminhos. Eles temiam mais o 10 Caudas. Porque se o 10 Caudas revivesse, ele primeiro recuperaria seu chakra. E se o 10 Caudas recuperasse seu chakra, as outras 9 bestas com cauda obviamente morreriam. O olhar feroz do Três Caudas se suavizou. Ele se virou e foi embora, movendo-se com uma velocidade surpreendente, como se algo o estivesse perseguindo. Este humano provavelmente não é para brincadeiras, o Três Caudas julgou por si mesmo. Não pense que o Três Caudas é burro só porque é uma tartaruga. Na verdade, o Três Caudas era bem astuto. Infelizmente, sem a permissão de Shin, o Três Caudas conseguiria escapar. Volte aqui, uma imensa força gravitacional irrompeu da mão de Shin. A atração universal arrastou a tartaruga gigante, o Três Caudas, de volta. Aí, se eu pudesse aprender isso. Anabi olhou para Shin, murmurando invejosamente para si mesma. A irmã mais velha dela também conhecia essa técnica. Quando Anabi pediu para Shin ensiná-la, ela descobriu que não conseguiria aprender. Era uma Kekkei Genkai. Anabi sabia que Kekkei Genkai não podia ser ensinado, então ela não importunou Shin sem motivo para ensiná-la. Sendo arrastado de volta por Shin, a ferocidade do Três Caudas também foi despertada. Bestas com cauda geralmente tinham um temperamento terrível. Embora achasse que Shin não era para brincadeira, isso não significava que estivesse com medo. Sua grande boca se abriu, e os chakras Yin e Yang se reuniram, formando rapidamente uma esfera que disparou em direção a Shin. Esta era a técnica mais forte das bestas com cauda, a bola da besta com cauda. Ao ver a bola da besta com cauda se aproximando, Shin usou um Shinra Tensei para mandá-la voando de volta. Então, seus olhos piscaram por um momento, e o Três Caudas foi completamente controlado por Shin. Você controlou aquele grandalhão? Anabi, vendo o Três Tomoe aparecerem nos olhos do Três Caudas, transformando-os em um Sharingan de Três Tomoe, imaginou que o Três Caudas agora estava sob controle. Sabendo que o Três Caudas estava controlado, Anabi imediatamente correu para frente e o atacou com o punho gentil, vingando-se por ter ficado assustada antes. Copie System capítulo 394. Oh não! Shin fugiu com um certo gato furtivo. Shin observou enquanto Anabi atacava Isobu imobilizado com seu punho gentil. Depois de um longo tempo, Shin finalmente a impediu. Suas mãos não doem. Um pouco. Anabi olhou para os punhos avermelhados. A pele do Três Caudas era muito resistente, seus ataques não estavam surtindo efeito. Shin achou que as ações anteriores de Anabi foram um pouco tolas. Shin-sama, o que é essa coisa grande? Nesse momento, Karin e Hinata chegaram. Karin examinou o Três Caudas com curiosidade. Naturalmente, ela não o reconheceu.
Muitas pessoas conheciam as bestas com cauda, mas poucas sabiam sua aparência. Este é o três caudas, chamado Isobu, Shin, disse Karin. Então este é o três caudas. Parece estranho. Mas tem três caudas. Karin, como um bebê curioso, examinou o três caudas. Irmã mais velha, você não está curiosa? Hanabi foi até sua irmã Hinata e perguntou a Hinata, que estava parada em silêncio. Estou curiosa para saber por que você atacou essa besta com cauda antes. Hinata olhou para Hanabi. A culpa é do três caudas. Eu estava pescando tranquilamente na praia, e de repente o três caudas apareceu e me assustou. Hanabi disse, embora percebesse que sua desculpa havia revelado que ela estava faltando ao treinamento. Você está ferida? Hinata perguntou a Hanabi com preocupação. No momento, Hinata não estava preocupada com a negligência de Hanabi, mas sim se ela havia se machucado antes. Claro que não. É só uma tartaruga. Quase a espanquei até a morte. Hanabi estufou o peito orgulhosamente. Ei, Shin riu para Hanabi. Se você não tivesse corrido rápido, já seria o jantar do Três Caudas. Shin-sama, o que você planeja fazer com o Três Caudas? Karin perguntou a Shin depois de examinar curiosamente a besta com cauda. Deixe-o ficar aqui por enquanto. Shin não tinha decidido como lidar com o Três Caudas. Akatsuki provavelmente viria buscá-lo mais tarde. Ele não sabia como aquela criatura conseguira viajar dos lagos do País das Águas até o País dos Redemoinhos. Deixe-o ficar aqui por enquanto. Nagato Uzumaki pode lidar com isso depois. Shin estava esperando o 10 Caudas ser revivido. Naturalmente, ele deixaria isso para Nagato. De qualquer forma, essa besta com cauda era inútil para ele. Embora as principais vilas ocultas valorizassem muito as bestas com cauda, aos olhos de Shin, elas não eram muito úteis. Afinal, as bestas com cauda, embora aparentemente poderosas, não eram diferentes dos gatos domésticos quando enfrentavam oponentes realmente fortes. No máximo, eles poderiam ser usados para limpar forragem. Mas se ele quisesse limpar a forragem, técnicas como Shinra Tensei e Tengai Shinsei não seriam mais eficazes. Vamos. Vamos voltar, disse Shin para Hinata e os outros. O Três Caudas agora estava sob o controle de Shin. Ele ficaria ali obedientemente e não fugiria. Hanabi, você não me disse antes que estava com dor de estômago e se sentindo mal. Por que você estava pescando? Hinata perguntou a Hanabi no caminho de volta. A expressão de Hanabi endureceu. Ela quebrou a cabeça em busca de uma desculpa. Irmã mais velha, meu estômago não estava bem, então eu estava planejando pegar um peixe para fazer uma sopa para me sentir melhor. Ao ouvir sua desculpa ridícula, Shin aplaudiu mentalmente sua criatividade. Hanabi mal conseguiu se safar. Claro, o principal motivo foi Hinata não ter insistido no assunto. Hinata sabia que Hanabi gostava de relaxar durante o treinamento, ela só teria que ficar de olho nela na próxima vez. Na verdade, se Hanabi realmente não gostasse de treinar, Hinata não a forçaria. O que você fez com o Três Caudas? Você o matou? Assim que Shin retornou, Tsunade perguntou a ele. Não. Eu pareço o tipo que mata uma criatura indefesa. Shin revirou os olhos para Tsunade. Mesmo que você não o tenha matado, o Três Caudas provavelmente não teve uma experiência agradável. Tsunade inicialmente queria ver, mas depois de pensar um pouco, ela decidiu não ir. Shin, estou tão entediada ultimamente. Você pode me levar para brincar? Kuzina pulou nas costas de Shin, pedindo em voz baixa. Onde você quer ir brincar? Shin perguntou a Kuzina. Instantaneamente, Kuzina se animou. Ela imediatamente disse a Shin, contanto que você me leve para sair, não importa para onde formos. A propósito, leve-me sozinha. Kuzina baixou a voz e disse secretamente a Shin. Tudo bem. Mas quando voltarmos, não deixe que eu leve a culpa. Relaxe. Se Mikoto e os outros tiverem alguma objeção, eu assumo toda a responsabilidade. Que tal? Kuzina garantiu a Shin. Sobre o que vocês dois estão cochichando tão secretamente? Meiterumi, vendo Shin e Kuzina cochichando, não conseguiu evitar se aproximar. Kuzina tossiu levemente, sinalizando para Shin não revelar nada. Ela queria sair e brincar, mas queria ir sozinha com Shin, não queria levar mais ninguém. Nada.
Shin deu um leve toque na testa de Meiterumi. Depois do jantar naquela noite, Kuzina entrou secretamente no quarto de Shin, deixou um bilhete e os dois escaparam. Na manhã seguinte, Meiterumi empurrou a porta do quarto de Shin, pegou o bilhete que ele havia deixado com uma expressão confusa e, com raiva, o rasgou em pedaços. Shin fugiu com um certo gato sorridente. Meiterumi gritou alto. Shin fugiu? Conan não conseguiu evitar se levantar e olhar para Meiterumi. Ele provavelmente foi embora com Kuzina, disse Mikoto, com a voz monótona, embora por dentro ela também estivesse um pouco irritada. Hã? Mikoto, você sabia? Você sabia o tempo todo e escondeu isso de nós de propósito. Meiterumi olhou para Mikoto com raiva. Mikoto revirou os olhos para Meiterumi. Use a cabeça, tá? Eu adivinhei. Só faltam Shin e Kuzina, claro. Shin e Kuzina fugiram juntos. A expressão de Meiterumi ficou um tanto estranha. Desculpe, Mikoto-nei. Eu estava errado. Pedir desculpas agora parece um pouco tarde. Você pode resolver seu problema de café da manhã hoje, disse Mikoto, pegando o café da manhã que havia preparado para Meiterumi. Não seja assim, Mikoto-nei. Eu já me desculpei. Admito que estava errado. Por favor, tenha piedade. Meiterumi se jogou descaradamente em Mikoto, implorando por misericórdia. Ela não queria passar fome por um dia. Copie System capítulo 395. Você realmente acredita nas palavras de uma mulher? Em uma pequena cidade sem nome, Kuzina puxou alegremente a mão de Shin, olhando ao redor para tudo na rua. Kuzina, você poderia tentar ser um pouco menos chamativa, disse Shin. Por quê? Kuzina olhou para Shin, confusa. Agir assim nos faz parecer que nunca vimos o mundo antes. É constrangedor. Shin já conseguia sentir os olhares estranhos das pessoas ao redor. Kuzina, ouvindo isso, olhou ao redor e então pisou ferozmente no chão com um pé celestial de dor. Com um estrondo, a rua inteira tremeu. O que vocês estão olhando? Se continuarem olhando, eu vou te bater. Kuzina ameaçou as pessoas ao redor, sacudindo o punho. Os moradores da cidade, vendo as rachaduras no chão, se dispersaram rapidamente. Eles perceberam que Kuzina era uma ninja, e perigosa, aliás. Se aquele chute tivesse acertado eles, estariam mortos. Olha só você. Você assustou todo mundo, disse Shin, um tanto desamparado. Mas esqueça. Era melhor que essas pessoas fossem embora. Assim, Shin e Kuzina poderiam passear em paz. HMPH. Já é bom o suficiente eu não ter batido neles, bufou Kuzina levemente. Ponto. Ela está ficando cada vez mais violenta. Shin murmurou baixinho. Claro, Shin baixou a voz para que só ele pudesse ouvir, confiante de que Kuzina não conseguiria. Entretanto, quando Kuzina estava na frente dele, ela ainda era relativamente gentil. Não aconteceu nada de importante no mundo shinobi recentemente? Kuzina perguntou. Claro, algo grave aconteceu. Não faz muito tempo, o quinto Kazekage quase perdeu a vida. Shin beliscou o nariz delicado de Kuzina. A propósito, em vez de se concentrar nos principais eventos do mundo shinobi, acho que você deveria pensar em como explicar as coisas para Mikoto e os outros mais tarde. Isso precisa de alguma explicação? Na verdade, eu já pensei nisso. Na pior das hipóteses, eu vou te entregar. Afinal, foi você quem me tirou daqui. O que? Ao ouvir as palavras de Kuzina, Shin explodiu imediatamente. Ele beliscou as bochechas de Kuzina com força e disse a ela com o rosto sombrio, vou te dar uma chance de dizer isso de novo. Me solte primeiro, disse Kuzina para Shin. Tudo bem. Vou deixar você ir por enquanto. Shin assentiu, soltando Kuzina temporariamente. Kuzina, libertada, imediatamente deu 2 passos para trás e disse, mesmo que você me faça dizer isso de novo, ainda será a mesma coisa. Kuzina, você não disse antes que você assumiria a responsabilidade? Shin agarrou Kuzina novamente. Embora Kuzina tentasse se esquivar, ela não conseguiu escapar. Ah, você realmente acredita nas palavras de uma mulher? Kuzina tossiu 2 vezes e então murmurou baixinho. Acho que não é urgente falar sobre isso agora. Vamos conversar depois que voltarmos. Shin olhou para Kuzina. HMPH, quando voltarmos,
Mesmo que você não queira assumir a responsabilidade, não terá escolha. Vamos. Não tem nada de divertido aqui. Vamos para outro lugar. Kuzina puxou a mão de Shin e saiu. Vamos lá. Vamos para a base da Akatsuki e ver como Paine e sua gangue estão. Quantas bestas com cauda eles capturaram. Shin pegou Kuzina e seguiu em direção à base da Akatsuki na Terra da Chuva. Ele queria principalmente verificar o progresso da Akatsuki. Ele não queria vê-los perdendo tempo. Shin ainda estava esperando que eles revivessem o 10 Caudas. Quando o 10 Caudas fosse revivido, ou melhor, quando o Kage Otsutsuki fosse revivido, aquele velhote, o sábio dos 6 caminhos, definitivamente apareceria. Então, Shin o mataria. Já fazia tempo que Shin queria matar o sábio dos 6 caminhos. Isso quase se tornara uma obsessão. Não que a Goromu tivesse feito algo a ele, mas seu poder era uma ameaça em potencial. Para Shin, qualquer um forte o suficiente para ser uma ameaça, independentemente de suas intenções, era um inimigo. Havia outro propósito. Para copiar o poder do sábio dos 6 caminhos. Quando Shin conheceu Amura Otsutsuki, ele não tinha usado uma carta de replicação divina para copiar seu poder, principalmente porque Shin sentia que a força de Amura não estava à altura. Mas o sábio dos 6 caminhos era definitivamente mais forte que Amura Otsutsuki, provavelmente muito mais forte. Por essa razão, Shin estava de olho no sábio dos 6 caminhos. E Shin não sabia onde a Goromu Otsutsuki estava, então ele só podia esperar que ele se revelasse. Se o progresso da Akatsuki fosse muito lento, Shin não se importava em ajudá-los a acelerar as coisas. Como se sua força não bastasse, Shin definitivamente tentaria seguir o plano. Mas a força de Shin já havia atingido um nível em que ele não se importava nem um pouco com essas coisas. Ao chegar na base da Akatsuki, Shin descobriu que eles já haviam capturado 2 caudas e o selado. Quanto ao 3 caudas, o Zetsu branco encontrou originalmente em um lago no País da Água. Mas quando eles foram até o local mencionado por Zetsu branco, eles não encontraram nenhum sinal do 3 caudas. A criatura havia fugido. Claro que ele havia desaparecido. Era certo que não havia sinal do 3 caudas, porque o 3 caudas havia fugido para a Terra dos Redemoinhos e agora estava sob o controle de Shin. Então você está procurando 3 caudas? Simples. Eu já o capturei. Quanto ao Jinchuriki do 4 caudas, Rosie, deixe-o comigo também, disse Shin a Paine. Paine olhou para Shin com incerteza. Antes, Shin Uzumaki não se importava nem um pouco em capturar bestas com cauda. Por que o interesse repentino agora? Isso foi um pouco estranho, fazendo Paine ficar desconfiado. Shin realmente não se importava antes, mas as coisas eram diferentes agora. Shin havia mudado de ideia e agora estava interessado no assunto. Shin então ignorou os pensamentos de Paine, pegou Kuzina e foi embora. Ele planejava ir pessoalmente capturar Rosie. Embora Shin não soubesse a localização de Rosie, outra pessoa sabia. Por exemplo, Zetsu branco, cuja rede de inteligência abrangia todo o mundo shinobi. Ele provavelmente já havia rastreado Rosie. Zetsu branco, diga-me a localização de Rosie, disse Shin a Zetsu branco. O Shin-sama está agindo pessoalmente? Que ótimo. Com a ajuda do Shin-sama, com certeza capturaremos o 4 caudas, disse Zetsu branco, ansioso para agradar o Shin. Shin franziu a testa ligeiramente. Ele não estava ali para ouvir os elogios do Zetsu branco. Provavelmente sentindo o descontentamento de Shin, Zetsu branco imediatamente contou o paradeiro de Shin Rosie. Observando as informações detalhadas fornecidas por Zetsu branco, Shin assentiu com satisfação. Esse cara realmente tinha um talento único para coletar informações. Copy System capítulo 396. Ainda não compreendeu a situação em um local ultra-secreto da Akatsuki, desconhecido pelos outros membros. Nagato, em seu verdadeiro corpo, encontrou-se com um mascarado Obito Uchiha. Na história original, Obito já deveria ter se juntado a Katsuki como Tobi, mas isso não aconteceu. Você está dizendo que Shin Uzumaki interferiu na coleção da besta com cauda? Obito encarou Nagato, com a testa profundamente franzida. Shin Uzumaki intervindo de repente. Quais eram suas intenções? Você e Shin Uzumaki não são parceiros. Você não sabe? Nagato olhou para este Madara Uchiha impassivelmente, seus próprios pensamentos ilegíveis. O rosto de Obito, escondido sob a máscara,
Escureceu. Shin Uzumaki, seu parceiro? Não. Ele nunca considerou Shin Uzumaki como alguém que estivesse ao seu lado. Agora entendo a situação. Obito se virou e saiu. Ele precisava pensar em algumas coisas. Shin Uzumaki não estava do seu lado. Ele era colaborador de Madara, não dele. Neste momento, Shin e Kuzina estavam indo em direção à Terra da Terra. Rosie, embora tivesse deixado Iwagakure, ainda estava no País da Terra. Era por isso que Shin e Kuzina estavam indo para lá. O ambiente na Terra da Terra é terrível, Kuzina não pôde deixar de comentar. Choviam pedras constantemente do céu. Shin manteve o Shinra Tensei ativo, desviando todos os destroços que caíam. A maior parte da terra era desolada e rochosa. Ventos fortes agitavam o cascalho fino, criando as chamadas chuvas de pedras. Esses detritos também seriam levados pelos ventos para os países vizinhos, tornando a vida deles miserável também. Este lugar é desolado. Nunca mais voltarei aqui. A propósito, Shin, se encontrarmos aquele Jinchuriki do Quatro Caudas, Rosie, deixe-me lutar com ele, disse Kuzina, ansiosa por uma luta. Em casa, Kuzina não conseguia encontrar oponentes à altura. Tsunade e as outras eram tão fortes quanto ela, lutar contra elas era inútil. Certo. Shin não tinha objeções. Se não fosse por querer acelerar a coleta das bestas com cauda da Akatsuki, Shin nem estaria interessado em lidar com Rosie. Eles chegaram a uma pequena cidade na fronteira do País da Terra. De acordo com as informações de Zetsu Branco, Rosie estava naquela cidade. Quanto à localização exata de Rosie na cidade, Zetsu Branco não conseguiu fornecer informações precisas. Rosie não era um objeto inanimado, ele era uma pessoa e podia se mover. Mas isso não importava. Contanto que Shin conseguisse determinar a proximidade de Rosie, ele poderia encontrá-lo facilmente. Eu encontrei, Kuzina disse a Shin. Kuzina também possuía o olho da mente de Kagura. Encontrar Rosie não foi difícil. O chakra de um Jinchuriki era diferente do de outros ninjas, o que os tornava fáceis de identificar. Além disso, naquela pequena cidade, apenas uma pessoa possuía tal chakra. Era óbvio demais. Quando encontraram Rosie, ele estava bebendo em uma taverna, parecendo bastante despreocupado. Deveríamos fazer isso aqui? Kuzina perguntou a Shin. Bem, lutar aqui afetaria espectadores inocentes. Vamos pegá-lo e sair da cidade. Embora Shin não fosse um santo, ele não mataria inocentes indiscriminadamente. Se eles lutassem aqui, muitas pessoas nesta cidade provavelmente morreriam. Shin se aproximou, agarrou Rosie pelo colarinho e, antes que Rosie pudesse reagir, usou o ninjutsu espaço-tempo para teletransportá-lo para fora da cidade. Quem é você? Rosie, jogado no chão por Shin, exigiu com raiva. Estamos aqui pelo Quatro Caudas. Entregue obedientemente, ou você terá uma morte miserável, disse Shin friamente para Rosie. O rosto de Rosie empalideceu. Extrair uma besta com cauda era uma sentença de morte. Eles o queriam morto. Você é Shin Uzumaki? Rosie olhou atentamente para Shin e o reconheceu instantaneamente. Rosie reconheceu Shin. Até mesmo o Quatro Caudas já havia enfrentado Shin antes, mas Shin acabou derrotando e o fazendo recuar rapidamente. Mas isso foi durante a Segunda Guerra Mundial Ninja, há mais de 20 anos. Kuzina, vá em frente e lide com ele. A julgar pela sua aparência, ele não entregará o Quatro Caudas de bom grado. Lembre-se, não mate Rosie. Se ele morrer, a besta com cauda também morre, Shin lembrou Kuzina. Este lembrete era necessário. Se Kuzina usasse força demais, ela poderia matar Rosie acidentalmente. Afinal, Kuzina estava incrivelmente forte agora, e Rosie estava frágil. Um golpe um pouco mais forte certamente poderia matá-lo. Eu sei. Vou controlar minha força, Kuzina garantiu a Shin. Shin olhou para Kuzina, não totalmente convencido. Se Kuzina realmente matasse Rosie, as consequências seriam bastante problemáticas. Embora não se importasse com pequenos problemas, era melhor evitá-los, se possível. Você não vai lutar? Rosie, ouvindo a conversa de Shin e Kuzina, sentiu sua preocupação se dissipar gradualmente. Se seu oponente não fosse Shin Uzumaki, mas Kuzina Uzumaki ao lado dele, Rosie sentiu que ainda poderia vencer. Então ele poderia capturar Kuzina Uzumaki e usá-la para ameaçar Shin Uzumaki.
Não era impossível escapar. Rosie, que pensava estar condenado, de repente sentiu um vislumbre de esperança. Afinal, não é uma situação completamente desesperadora. Rosie ainda não havia compreendido a situação, não havia percebido a gravidade da situação. Ele achava que seria fácil lidar com Cosina. O que é essa cara de presunçosa? Você está me menosprezando. O rosto de Cosina demonstrava um toque de desgosto. Rosie, que parecia desesperado momentos antes, de repente pareceu arrogante. Será que ele acha que ela é fraca? Menor modo de chakra de liberação de lava. Maior. Rosie ativou seu modo de chakra de liberação de lava. Era um pouco semelhante ao modo de chakra de liberação de relâmpago, praticamente o mesmo em princípio. Todo o seu corpo estava envolto em lava de alta temperatura, capaz de derreter qualquer coisa que tocasse. Essa era a maior confiança de Rosie. A armadura de lava formada pela liberação de lava protegia Rosie, fornecendo capacidades ofensivas e defensivas. Liberação de lava não era fraca. Pense em Akainu de One Piece. Mas Rosie era Rosie, e Akainu era Akainu. Rosie definitivamente não conseguia alcançar o nível de Akainu. Ainda assim, estar coberto de lava parecia bastante intimidador. Copie-se isto em capítulo 397. A técnica humana de madeira esmaga 4 caudas nada mal. Parece bem imponente. Cosina sentiu, satisfeita. Se o oponente fosse muito fraco, Cosina não sentiria a sensação de realização. Claro, ela também não gostava de lutar contra aqueles mais fortes que ela. Cosina preferia esmagar inimigos mais fracos, mas eles não podiam ser fracos demais, tinham que pelo menos lutar. Dessa forma, Cosina sentiu uma maior sensação de realização. Menor liberação de lava, técnica da rocha do fluxo escaldante. Maior Rosie cuspiu uma bola de magma em direção a Cosina, acreditando que atacaria primeiro. TCH. É só isso? Cosina olhou para o ataque de Rosie com desdém. Menor liberação de madeira, parede de travamento de madeira. Maior numerosos pilares de madeira resistentes se erguiam ao redor de Cosina, formando uma defesa hemisférica. A bola de magma atingiu a parede de travamento de madeira, carbonizando apenas levemente a madeira, não causou nenhum outro dano. Como isso é possível? Isso é liberação de madeira? Rosie olhou estupefato para a liberação de madeira que Cosina usou. A liberação de madeira, assim como o Mangekyou e o Sharingan, era uma técnica lendária que inspirava admiração naqueles que a testemunhavam. É claro que o que mais surpreendeu Rosie foi que seu ninjutsu não havia surtido efeito. Embora a liberação de madeira fosse lendária, Rosie não estava convencido, pensando que provavelmente era superestimada. Mas agora, Cosina lhe ensinou uma lição, deixando Rosie entender o verdadeiro poder da liberação de madeira. No entanto, Rosie ainda achava isso um tanto inaceitável. Pequenos blocos de madeira realmente resistiam ao magma. Ele achou que era um pouco ridículo. Embora os fatos estivessem diante dele, Rosie ainda achava isso absurdo. Madeira normal certamente não suportaria magma, provavelmente se transformaria em cinzas ao contato. Mas a madeira criada pela liberação de madeira seria madeira normal. Se fosse a liberação de madeira de Yamato, Rosie definitivamente conseguiria romper a defesa da parede de travamento de madeira. Mas esta era a de Cosina. A liberação de madeira de Cosina não era diferente da de Azirama Senju. Fraquezas elementais não se aplicavam à liberação de madeira. Madarushi era um mestre da liberação de fogo. Em termos de propriedades elementais, o fogo supera a madeira, certo? Mas Madarushi ainda foi miseravelmente derrotado por blocos de madeira, sem nunca conseguir derrotar Azirama Senju. Madeira normal era apenas madeira. Mas a liberação de madeira verdadeira continha a chakra de liberação Yang, aumentando muito seu poder. Traço. Já está surpreso? Cosina bufou levemente e então usou a técnica do homem de madeira. Uma enorme figura de madeira, rivalizando em tamanho com um Susanoo perfeito, elevava-se sobre a paisagem. Gole. Rosie engoliu em seco. Só então percebeu que Cosina Uzumaki não era para brincadeira. Rosie já estava considerando a possibilidade de escapar. Diante de um inimigo tão forte, fugir não era vergonhoso. No entanto, seu desejo de escapar era, de certa forma, uma ilusão. Cosina o deixaria ir? Obviamente não. E se Cosina não deixasse ir, Rosie conseguiria escapar das garras de Cosina? Além disso, Shin estava observando por perto.
Escapar era claramente impossível. Rosie era teimoso, um velho teimoso, mas isso não significava que fosse estúpido. Em um breve momento, ele entendeu que escapar era inútil. Agora ele só tinha dois caminhos. Um era esperar que o Quatro Caudas fosse extraído, seu alvo era o Quatro Caudas, e o outro era resistir. Resistir ofereceu um fio de esperança. Não resistir significava a morte certa. Então, a escolha era clara. Se ele queria viver, não tinha outra opção. Quatro Caudas, você ouviu isso, não é? Empreste-me seu poder agora, ou nós dois morreremos. Rosie começou a se comunicar com Son Goku, o Quatro Caudas. Sendo um Jinchuriki por tantos anos, Rosie ainda conseguia se comunicar com sua besta com cauda. O Quatro Caudas não podia ignorar as palavras de Rosie. Mesmo para seu próprio bem, precisava lutar. Então, o Quatro Caudas não recusou o pedido de poder de Rosie, emprestando-lhe todo o poder, permitindo que Rosie se transformasse completamente na besta com cauda. A consciência de Rosie não desapareceu. Rosie e o Quatro Caudas controlavam o corpo juntos. Rosie e Son Goku estavam trabalhando juntos, sua animosidade momentaneamente esquecida. Eles tinham que enfrentar um inimigo em comum. Não existem bestas com cauda bonitas. Kuzina não pôde deixar de reclamar. Depois que o Quatro Caudas emergiu, totalmente transformado, seu tamanho ainda não correspondia ao do humano de madeira. Ele tinha apenas metade da altura dele. Controlando o humano de madeira, Kuzina então desferiu um soco. Com sua altura de mais de 100 metros e poder imenso, um único soco ou chute poderia destruir a terra e destruir picos de montanhas. Rugido. O Quatro Caudas rugiu, bloqueando o punho do humano de madeira com ambos os braços. Boom! O soco forte jogou o Quatro Caudas no chão, fazendo voar poeira por todos os lados. Shin, vendo isso, imediatamente voou para o alto. Ele não queria ficar no chão comendo poeira. Aterrissando ao lado de Kuzina, em cima do humano de madeira que ela controlava, ele olhou para o Quatro Caudas abaixo. O Quatro Caudas era bastante resistente. Mesmo com o soco forte do humano de madeira, ele não conseguiu acabar com o Quatro Caudas de uma só vez. O Quatro Caudas ainda estava lutando. Ainda lutando? Aceite seu destino e deixe-me te derrotar. Kuzina controlou o humano de madeira, levantando o Quatro Caudas, que havia sido jogado no chão. Agarrando o Quatro Caudas pelo pescoço, Kuzina desferiu uma chuva de socos em seu corpo. Até o Quatro Caudas conhecia a dor, ele rugia em agonia. A boca de Shin se contraiu levemente. Kuzina era brutal. Ele quase sentiu pena do Quatro Caudas. Kuzina, tenha cuidado. Não o mate, Shin lembrou Kuzina de lado, para que ela não se deixasse levar. Relaxa, Shin. Eu conheço meus limites. Esse tipo de surra não vai matá-lo, disse Kuzina a Shin. O Quatro Caudas estava prestes a chorar. Naquele momento, o Quatro Caudas sentia que preferia estar morto. Quatro Caudas, usem liberação de lava rápido. Depressa, Rosie lembrou ao Quatro Caudas. Ele estava mais ansioso que o Quatro Caudas. Se não conseguissem vencer, seriam becos sem saída. Rosie não queria morrer, só lhe restava torcer para que o Quatro Caudas resistisse. O corpo do Quatro Caudas ficou vermelho fogo, com lava jorrando por todo o corpo. O calor aterrorizante fez o humano de madeira pegar fogo. No entanto, embora o homem de madeira estivesse queimando, não apresentava sinais de danos. Ou melhor, se houvesse algum dano, Kuzina poderia usar seu chakra para consertar o homem de madeira. Era exatamente como Susanoo. Após o Susanoo ser danificado, chakra e poder ocular também podiam ser usados para repará-lo. A técnica do homem de madeira também podia ser reparada com chakra. Então, mesmo depois de usar o poder da liberação de lava, o Quatro Caudas ainda não conseguiu escapar da realidade de ser segurado pelo pescoço e espancado. Isso está ficando chato, Kuzina não conseguiu evitar dizer. Ela estava bastante animada no começo, mas agora estava achando tudo cada vez mais monótono. Este Quatro Caudas não estava oferecendo muita resistência. Copie System capítulo 398. Pensamentos de Shin. Kuzina dissipou a técnica do homem de madeira, e Rosie, com o corpo machucado e queimado, jazia na cratera. Ele ainda estava vivo, embora por pouco. Shin não se importava com a condição de Rosie, contanto que ele ainda estivesse vivo. Isso já era misericordioso o suficiente. Claro,
A vida de Rosi foi poupada apenas temporariamente. Ele morreria em breve, assim que o chakra do quatro caudas fosse extraído. Yomotsu Irazaka. Shin caminhou até lá, pegou Rosi, que parecia um cachorro morto, então pegou a mão de Kuzina e entrou no portão espacial. Num piscar de olhos, eles viajaram da fronteira do país da terra até a base da Akatsuki no país da chuva. Traço. Ninjutsu espaço-tempo é realmente conveniente. O rosto de Kuzina demonstrava uma ponta de inveja. Ela também queria aprender ninjutsu espaço-tempo, mas, infelizmente, não tinha talento para isso. Kuzina estudou a técnica do deus voador do trovão por muito tempo, mas, no fim das contas, não entendeu nada. Por fim, teve que desistir de aprender ninjutsu espaço-temporal. Não havia o que fazer, ela simplesmente não conseguia aprender. Era uma completa perda de tempo, e Kuzina não queria perder mais tempo. Shin encontrou o pai e jogou Rosi, o Jinchuriki do quatro caudas, para ele. Ele também fez uma rápida viagem de volta à terra dos redemoinhos, trouxe o três caudas e o jogou para Pain também. Diga aos membros da Katsuki para se apressarem. Parem de enrolar, disse Shin a Pain enquanto ele se afastava. A expressão de Pain não mostrou nenhuma mudança. Vamos, disse Shin para a Kuzina. A Akatsuki já havia reunido um total de 4 bestas com cauda. Eles ainda precisavam das 5 caudas, 6 caudas, 7 caudas, 8 caudas e 9 caudas. Os 5 caudas, os 6 caudas e os 7 caudas foram relativamente fáceis de capturar. O 8 caudas já estava sob o controle de Shin. O mais difícil de lidar era o 9 caudas. Por esse cálculo, o plano de coleta da besta com cauda provavelmente seria concluído antes do previsto. Mas Shin queria que isso acontecesse antes do previsto. Shin, o que você está pensando? Tem algo em mente? Kuzina, vendo Shin perdido em pensamentos, não pôde deixar de perguntar. De fato, existem algumas coisas. Para ser mais preciso, algumas ideias. Shin inspirou e então disse a Kuzina. Anteriormente, Shin teve uma ideia. Use uma carta de replicação divina para se duplicar e, em seguida, use outra carta de replicação divina para copiar a força da duplicata. Isso lhe daria dobro de poder? O custo seria de 2 cartas de replicação divina. Olhando para o painel do sistema, ele ainda tinha 3 cartas de replicação divina. Shin não estava totalmente relutante em consumir 2. No entanto, parecia particularmente estranho copiar outra versão de si mesmo. Ou seja, mesmo que Shin realmente se duplicasse, ele definitivamente acabaria matando a duplicata. O problema era que ele conhecia sua própria força. Se ele realmente criasse uma cópia, não seria fácil matá-la. Mesmo que ele copiasse o poder do duplicado, dobrando tudo e aumentando sua força de combate em mais que o dobro, Shin ainda não estava 100% confiante de que conseguiria se matar. Algumas de suas técnicas, como seu dojutsu, Tenmomei e Takamagara, eram praticamente imbatíveis, mas o próprio Shin não sabia como combatê-las. Eu passo. Minha força já é suficiente. Não preciso dessas operações extravagantes. Shin finalmente suspirou, descartando esses pensamentos selvagens. Kuzina olhou para Shin, suspirando inexplicavelmente. Quando ela perguntou, ele não lhe disse o motivo, o que deixou Kuzina muito irritada. Não fique irritada. Vai ficar feia. Shin beliscou a bochecha de Kuzina, provocando um pouco para animá-la. Eu não vou ficar feia. Aliás, você está planejando me abandonar quando eu ficar feia. O olhar perigoso de Kuzina fixou-se em Shin. Ele tinha dito algo assim? Claramente não. Kuzina estava apenas deixando a imaginação correr solta. Onde fica esse lugar? Perguntou Kuzina a Shin. Como Shin a trouxera até ali usando Yomotsu Irazaka, Kuzina não sabia onde eles estavam. Dentro da terra dos arrozais. Esta era a terra dos arrozais, onde ficava o Togakuri de Orochimaru. Embora, para ser mais preciso, o Togakuri de Orochimaru já tivesse desaparecido. O quarteto do som estava morto. Kimimaru também estava morto. Orochimaru não tinha mais pessoal para dar suporte a uma pequena vila oculta. Claro, Orochimaru não se importava com nenhuma vila oculta. Ele as estabeleceu apenas para facilitar suas ações, se elas existiam ou não era irrelevante. Não muito longe daqui, sinto o chakra, Kuzina apontou para frente, sentindo o chakra se dissipando. Provavelmente era alguém lutando.
Kuzina olhou para Shin com expectativa. Kuzina queria muito participar da festa. Só não sabia se Shin aceitaria. Vamos dar uma olhada. As flutuações de chakra são muito familiares, disse Shin com um leve sorriso. Shin sentiu o chakra de Naruto Uzumaki. Para ser mais preciso, era o chakra da 9 caudas. Além disso, havia também o chakra do clã Uchiha. Esse chakra Uchiha, se ele não estava enganado, definitivamente pertencia a Sasuke Uchiha. A razão pela qual ele conseguia sentir isso era por causa do Sharingan. O chakra do clã Uchiha era um pouco diferente. Então o que estamos esperando? Vamos logo. Kuzina, impaciente, agarrou a mão de Shin e usou a técnica do tremor corporal para apressá-los. Era um campo de batalha. Os dois lados em luta eram Orochimaru e o time 7, liderado por Yamato. Kakashi ainda estava de licença, e Yamato ainda estava no comando do time 7. Yamato estava lutando contra Orochimaru, usando o ninjutsu de liberação de madeira. Mas Orochimaru estava lidando com a liberação de madeira de Yamato com facilidade. Falando em Yamato e Orochimaru, eles tinham uma conexão. A razão pela qual Yamato possuía a Kekkei Genkai de liberação de madeira era porque Orochimaru havia transplantado células do primeiro Hokage nele. Yamato foi um dos sujeitos de teste de Orochimaru, e também o único entre os muitos sujeitos de teste de Orochimaru a sobreviver. Embora Zirama Senju estivesse morto, suas células ainda continham vitalidade. Transplantar células do primeiro Hokage. Basicamente, ninguém poderia resistir à erosão das células do primeiro Hokage. Aqueles que sobreviveram ao transplante de células do primeiro Hokage incluíram Madara Uchiha, Obito Uchiha, Danzo e Yamato. Os três primeiros tinham uma coisa em comum, o Sharingan. O próprio Danzo não tinha o Sharingan, mas o havia transplantado. Isso indicava que o poder do Sharingan provavelmente neutralizaria o poder das células do primeiro Hokage. Quanto a Yamato, ele era um completo milagre. No entanto, o foco principal de Shin estava na batalha entre Sasuke Uchiha e Naruto Uzumaki. A batalha de Sasunaru. O confronto entre os dois foi espetacular. Sasuke Uchiha aprendeu muito com Orochimaru. O mais importante era o uso do selo amaldiçoado que Orochimaru havia pesquisado. Naquele momento, Sasuke Uchiha estava usando o segundo estágio do selo amaldiçoado do céu para lutar contra Naruto Uzumaki. Copy System Capítulo 399. O Sasuke suicida. Aquele cara também tem a liberação de madeira, mas é fraca. Kuzina olhou para a liberação de madeira que Yamato usou e não pôde deixar de sentir vontade de reclamar. Ele não tem o chakra essencial de liberação Yang, por isso está fraco. Shin olhou para a liberação de madeira que Yamato usou. Esta foi a primeira vez que Shin viu Yamato usar a liberação de madeira. Claro, também foi a primeira vez que Shin viu Yamato. Shin podia ver suas falhas à primeira vista. A liberação de madeira usada carecia de vitalidade. No entanto, seu poder não era tão ruim. Embora não pudesse ser comparado à liberação de madeira genuína, ainda era um Kekkei Genkai decente. Aquele Orochimaru. Ele está ficando cada vez mais assustador. Shin olhou para Orochimaru, que estava coberto de gosma. Sim, quase não consegui resistir a usar a grande aniquilação de fogo para queimá-lo até as cinzas. Kuzina sentiu. Além da batalha entre Orochimaru e Yamato, e Sasuke e Naruto, Sakura e Sai estavam lutando contra Kabuto e Akuzi. Os dois estavam sendo espancados por Kabuto. Sakura, sem Tsunade como professora, estava realmente fraca. Ela estava completamente atrás de Naruto e Sasuke, basicamente no fundo do poço. Participar dessa batalha só aumentava o caos. Quanto a Sai, sua força era decente. Afinal, ele foi cuidadosamente treinado por Danzo, com o objetivo de matar Sasuke Uchiha. Então, mesmo enquanto lutava contra Kabuto, Sai ainda estava de olho em Sasuke Uchiha, até mesmo se preparando para encontrar uma oportunidade de matá-lo. O reencontro deles parece cedo. Shin olhou para Naruto e Sasuke. Se, de acordo com a história original, eles não deveriam ter se encontrado ainda, Naruto lutou contra Orochimaru, liberando 4 caudas, espancando Orochimaru até deixá-lo inconsciente. Claramente, o enredo havia se desviado completamente do original. Sasuke Uchiha estava em seu segundo estado do selo amaldiçoado, enquanto Naruto também estava tomando emprestado o chakra da Kyuubi, seu corpo envolto em uma camada de chakra laranja avermelhado.
Sasuke. Pare de ficar com Orochimaru. Volte para a vila comigo. Naruto Uzumaki gritou para Sasuke Uchiha. Tendo chegado a um acordo parcial com a Kyuubi, Naruto Uzumaki poderia pegar emprestado um pouco de seu chakra. Calhe a boca, seu idiota. Sasuke Uchiha empurrou Naruto Uzumaki para trás com raiva. Sua expressão era gélida e seu coração furioso. Por quê? Porque ele sofreu tanto, treinou tanto, só para acabar empatando com esse perdedor Naruto Uzumaki. Ele estava até sendo reprimido. Indignado, Sasuke Uchiha ativou seu Sharingan de 3 Tomoe. Seu Sharingan já havia atingido 3 Tomoe, o limite da evolução de um Sharingan normal. Levando um chute forte de Sasuke Uchiha, Naruto caiu no chão. Sentindo a dor no corpo, sua ferocidade interior foi despertada. Ao tomar emprestado o chakra de uma besta com cauda, você também seria afetado pelo chakra violento da besta, o que levaria à instabilidade emocional, até mesmo à fúria. Este era o estado atual de Naruto. Após ser atacado, suas emoções gradualmente saíram do controle. Um Rasengan atingiu a cabeça de Sasuke. A racionalidade havia desaparecido quase por completo. HMPH. Sasuke Uchiha bufou friamente, usando o Chidori para perfurar o corpo de Naruto Uzumaki. É claro que Sasuke Uchiha também recebeu o golpe do Rasengan de Naruto Uzumaki. Sasuke Uchiha foi lançado voando, caindo no chão, incapaz de se levantar. Naruto Uzumaki ajoelhou-se no chão, e a aura ao seu redor mudou gradualmente. O ferimento penetrante não foi fatal para Naruto Uzumaki. No estado em que ele tomou emprestado o chakra da 9 caudas, seus ferimentos se curariam rapidamente. Entretanto, estimulado pela dor intensa, Naruto Uzumaki entrou em um estado parcial de besta com cauda. Isso é ruim. Yamato, que estava lutando contra Orochimaru, deu um passo para trás, distanciando-se de Orochimaru, e rapidamente olhou para Naruto Uzumaki. O Jinchuriki da 9 caudas está prestes a atacar? Orochimaru franziu a testa ligeiramente. Na verdade, Orochimaru também não queria ver o Jinchuriki da 9 caudas atacar. Se enfurecendo tão facilmente. É porque ele não tem o colar do primeiro Hokage. O olhar de Shin também se voltou para Naruto, cujo corpo estava transbordando com o chakra da Kyuubi. Você quer capturá-lo? Kuzina perguntou a Shin. Naruto Uzumaki era o Jinchuriki da 9 caudas, a chave para o plano Olho da Lua, e foi por isso que Kuzina perguntou a Shin. Claro. Eu não disse que queria acelerar o progresso da coleta das bestas com cauda da Akatsuki? Shin assentiu levemente. Se ele não tivesse encontrado Naruto Uzumaki, Shin provavelmente teria deixado Nagato lidar com isso sozinho, e também teria visto se Nagato seria influenciado pelo Fale Senjutsu novamente. Mas agora que ele havia encontrado Naruto Uzumaki de repente, só se podia dizer que Naruto estava sem sorte. Shin decidiu capturá-lo, ou melhor, capturar a 9 caudas. Quanto a ser o protagonista, Shin não se importava com isso. Desde que chegou a este mundo, Naruto Uzumaki não era mais o filho da profecia. Vamos. Shin pulou da árvore e caminhou passo a passo em direção ao campo de batalha. Kuzina, vendo isso, pulou da árvore e seguiu Shin. Shin caminhando tão abertamente. Orochimaru, Yamato e os outros não poderiam deixar de notar. Shin. Orochimaru estreitou os olhos. Por que Shin Uzumaki apareceu de repente ali? Shin Uzumaki. Comparada à expressão relativamente calma de Orochimaru, a de Yamato não era das melhores. Kakashi-senpai ficou desanimado por causa de Shin Uzumaki. Gear-senpai, também por causa de Shin Uzumaki, não podia mais ser um ninja. Yamato chamar Kakashi de senpai não estava errado. Em termos de idade, Yamato era mais novo que Kakashi. Não precisam ficar tão tensos. Só estou aqui para pegar a 9 caudas. Shin deu um leve sorriso e disse a Orochimaru, Yamato e os outros. Orochimaru, ouvindo isso, suspirou aliviado. Contanto que o alvo não fosse o Sasuke, tudo bem. Ele estava com medo de que Shin Uzumaki estivesse de olho em Sasuke Uchiha. Agora parecia que o seu alvo era 9 caudas. Menor estilo fogo, técnica do grande dragão de fogo. Maior um dragão de fogo disparou em direção a Shin. O ataque veio de Sasuke Uchiha. Quando o dragão de fogo estava prestes a alcançar Shin, uma barreira escura o bloqueou, e o dragão de fogo desapareceu instantaneamente. A barreira escura era, naturalmente, um orbe da busca da verdade. O sorriso de Shin desapareceu, seu olhar gélido fixo em Sasuke Uchiha.
Sob o olhar de Shin, Sasuke Uchiha sentiu uma pressão imensamente poderosa. Essa pressão era algo que Sasuke Uchiha nunca havia sentido antes. A pressão aterrorizante se abateu sobre Sasuke Uchiha, quase o esmagando. A transformação de seu céu amaldiçoado se dispersou, e ele desabou, seu corpo afundando na terra. Você tem muita coragem de me atacar. Shin caminhou passo a passo em direção a Sasuke Uchiha. Neste momento, Orochimaru estava na posição mais difícil. Originalmente, Orochimaru pensou que isso não tinha nada a ver com ele e que ele poderia ir embora com Sasuke Uchiha. Quem imaginaria que Sasuke Uchiha realmente cortejaria a morte? Orochimaru sabia que Shin Uzumaki não era alguém com quem se pudesse brincar. Se fosse qualquer outro subordinado, Orochimaru abandonaria sem hesitar. Mas Sasuke Uchiha não podia ser abandonado. Este era seu recipiente de reencarnação. Copie System capítulo 400, Sábio dos Seis Caminhos. Você está saindo? Um silêncio pesado caiu sobre o campo de batalha. Yamato, que estava prestes a dizer algo quando Shin declarou que seu alvo era 9 caudas, agora não ousava falar ou se mover. A aura de Shin era assustadora demais, ele podia intimidar qualquer um com sua mera presença. Morra. Kuzina sacou uma kunai e jogou em Sasuke Uchiha. Na visão de Kuzina, qualquer um que atacasse seu homem merecia morrer. Isso era uma ofensa capital, ainda mais grave do que atacá-la. Clang. A lâmina Kusanagi de Orochimaru desviou a kunai de Kuzina, salvando a vida de Sasuke Uchiha. Não havia o que fazer, a vida de Sasuke precisava ser salva. Com o Mangekyou e o Sharingan eterno quase ao alcance, como Orochimaru poderia desistir agora? Orochimaru, o que você pensa que está fazendo? Kuzina questionou Orochimaru, seu rosto irradiando intenção assassina. Kuzina. Por favor. Me dê um pouco de respeito. Orochimaru se forçou a dizer para Kuzina. Menor arte sábia, portão do grande Deus. Maior Kuzina declarou. Que rosto você tem? Ela liberou a arte sábia, portão do grande Deus. Um portão tori vermelho desceu do céu, suprimindo Orochimaru. Essa técnica era capaz de suprimir até mesmo 10 caudas. Até mesmo o reanimado Madara Uchiha havia sido contido por ela. Quanto mais Orochimaru. Usar o portão do grande Deus para suprimir Orochimaru era praticamente um exagero. Eu não gosto de você há muito tempo. Kuzina não conseguiu evitar dizer. Orochimaru se sentiu impotente. Após ser suprimido pelo portão do grande Deus, Orochimaru viu seu chakra completamente imobilizado. Ele não conseguia fazer nada. Se Kuzina realmente quisesse matar Sasuke Uchiha, ele não poderia impedi-la. Shin, devemos matar esse cara ou não? Kuzina apontou para Sasuke Uchiha e perguntou a Shin. Mate-o. Shin não foi misericordioso. Sasuke Uchiha atacando sem motivo, se ele não o matasse, qualquer um pensaria que poderia desafiar Shin impunemente. A última vez que Naruto Uzumaki o atacou, Shin o poupou porque ele tinha metade do sangue Uzumaki. Mas Sasuke Uchiha não tinha nenhuma conexão com Shin. O medo brilhou nos olhos de Sasuke Uchiha. Eu realmente vou morrer? Diante da morte, todos sentem medo. Além disso, sua vingança não se concretizou. Ele ainda não havia se vingado de Itachi Uchiha. Sasuke Uchiha certamente não queria morrer. Mas se você quer morrer ou não, não depende de você. Se Shin o quisesse morto, Sasuke Uchiha sobreviveria. Além disso, Shin também estava fazendo isso como um experimento. Depois de matar Sasuke Uchiha, o sábio dos 6 caminhos o salvaria. Se ele interviesse para salvar Sasuke Uchiha, ele ficaria completamente exposto, e Shin poderia então lidar com o sábio dos 6 caminhos. De qualquer forma, vamos tentar primeiro. Sem precisar da intervenção de Kuzina, Shin sacou sua lâmina Kusanagi e perfurou o coração de Sasuke Uchiha com um único golpe. Cheio de má vontade e ressentimento, a vida de Sasuke Uchiha se esvaiu. Seus olhos permaneceram arregalados, morrendo de mágoas. Na verdade, a razão pela qual Sasuke Uchiha atacou Shin foi porque ele queria usar Shin, o mais forte do mundo shinobi, para testar seus próprios limites. Se ele conseguisse derrotar Shin Uzumaki, isso significava que sua força definitivamente superaria a daquele homem, e ele poderia então se vingar. Mas ela nunca imaginou que esse teste o levaria à sua própria ruína. Traço. Sistema. Eu matei um dos personagens principais de Naruto. Você não vai me dar nada?
Shin perguntou mentalmente ao sistema após matar Sasuke Uchiha. O sistema apenas emite missões e fornece recompensas anuais. Não haverá outras indicações. O sistema deixou claro. Ele não havia emitido uma missão para matar Sasuke Uchiha, então, naturalmente, não haveria recompensa por matá-lo. Além disso, Sasuke Uchiha, mesmo com força total, era no máximo um Jonin de elite. Que recompensa poderia haver por matar alguém daquele nível? Quanto a Sasuke Uchiha ser um protagonista? Desculpe, o sistema não reconheceu nenhum protagonista. Entendo. Shin não esperava nenhuma recompensa de qualquer maneira. Rugido ou. Um rugido bestial soou. Naruto Uzumaki, com 8 caudas em erupção, à beira de uma transformação completa em besta com cauda, avançou. Ao ver Shin matar Sasuke Uchiha, Naruto Uzumaki perdeu completamente a sanidade, atacando Shin loucamente. O poder da Kyuubi? Shin olhou para ele e agarrou o pescoço de Naruto Uzumaki com uma mão, suprimindo todo o poder da Kyuubi de volta para o selo. Saia! Shin olhou para Naruto Uzumaki, agora inconsciente, então quebrou o selo da besta com cauda de Naruto e extraiu a 9 caudas. O 9 caudas extraído rugiu repetidamente, continuamente berrando para Shin. Shin apenas olhou para o 9 caudas e o controlou completamente. Enquanto isso, Yamato e os outros só conseguiam observar Shin agir. Quanto a tentar salvar Naruto Uzumaki. Desculpe, a aura de Shin os suprimiu completamente, deixando-os imóveis. Naruto Uzumaki, com sua besta com cauda extraída, ainda não conseguia escapar da morte. Shin olhou para o cadáver de Naruto Uzumaki, depois se virou para a cozinha e disse, vamos agora. Shin então puxou Kuzina, pulou na cabeça do 9 caudas e o controlou para sair. Depois que Shin saiu, os olhos de Yamato se encheram de tristeza. Ele caminhou passo a passo em direção ao cadáver de Naruto Uzumaki. Kabuto, me ajude a mover isso, Orochimaru disse a Kabuto e Akuzi. Kabuto e Akuzi correu imediatamente em direção a Orochimaru, preparando-se para resgatá-lo de debaixo do portão Torii. Yamato-sensei, o que fazemos agora? Os olhos de Sakura se encheram de lágrimas. Sasuke estava morto, Naruto também. O que eles deveriam fazer agora? Sakura se sentia perdida e desamparada. Sai permaneceu inexpressivo. A morte deles não significava nada para ele. Não tinha camaradagem com eles. Sai certamente não se importaria se vivessem ou morressem, muito menos lamentaria por eles. Além disso, Sasuke Uchiha era originalmente seu alvo a ser morto. Agora que ele estava morto, era ainda melhor. Yamato abaixou a cabeça, perdido em pensamentos. O Hokage havia confiado Naruto a ele, mas Naruto sofreu um infortúnio. Yamato sentiu que não tinha mais como retribuir. Shin não sabia o que eles estavam pensando. Depois de controlar a 9 caudas e partir, Shin parou não muito longe. Por que paramos? Kuzina perguntou a Shin, confusa. Estou curioso. Vamos ver se o sábio dos 6 caminhos aparecerá. Shin primeiro armazenou a Kyuubi na dimensão Kamui e depois levou Kuzina de volta. Ele havia matado Naruto e Sasuke. Será que Agoromo reviveria? Se sim, Agoromo se revelaria, e Shin poderia agir. Caso contrário, significaria que Naruto e Sasuke não eram tão importantes quanto ele pensava. Shin certamente esperava que o sábio dos 6 caminhos os salvasse. Se o fizesse, Shin poderia então agir contra o sábio. Desta vez, Shin estava apostando se o sábio dos 6 caminhos apareceria. Mas independentemente de o sábio aparecer ou não, Shin não sofreria nenhuma perda. Depois de retornar com Kuzina, Shin escondeu a presença deles e observou a situação de Naruto Uzumaki e Sasuke Uchiha nas sombras. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.